Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade linda de nós nos encontrarmos diante de Deus para compartilhar a sua palavra, que eu espero de todo o meu coração que através do seu Santo Espírito esteja fazendo a diferença nos seus dias, esteja contribuindo com a sua vida, queridos. Sempre que nós permitimos que o Espírito Santo amplie o nosso coração, nosso conhecimento, nossa sabedoria sobre a vida, nós podemos viver essa vida de maneira mais leve e não arrastando os pesos que o mundo e o diabo querem colocar sobre nós. E nós estamos dentro da nossa série Aprendendo com Jó, queridos. Jó, ele é marcado na Bíblia, né? O seu livro é marcado como um livro onde as pessoas passam por um sofrimento muito grande e como você passa por esse sofrimento sem abandonar a sua fé, sem abandonar a sua esperança em Deus. E nós, humildemente, nos sentamos diante desse grande homem de Deus que foi Jó, para aprender com o seu exemplo, com as suas palavras, com os seus erros, com os seus acertos, ou seja, com tudo que a Bíblia nos disponibiliza, para que a gente possa também enfrentar as nossas adversidades, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Eu não sei pelo que você está passando, querido, nesse momento, mas eu quero que você saiba que se Deus fez essa ministração chegar até você, é porque Ele tem um plano na sua vida. E mesmo que esse sofrimento pareça estar intenso sobre você, esse sofrimento, essa dor, essa adversidade não interrompem o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Ele tem uma missão para você nessa terra, e se você continuar com esperança nele, você vai cumprir para a glória do nome do nosso Deus, querido. Então permaneça firme com o nosso Pai Celestial. E nós estamos falando um pouquinho sobre como Jó, né, ele lidou com esse sofrimento, e que nós também temos a oportunidade de aprender a lidar com esse sofrimento. Dentro do sofrimento, muitas vezes, né, a gente acha que nós temos que ser fortes o tempo todo. A gente tem que sempre estar agradecendo a Deus, obrigado, Senhor. A gente tem que estar sempre com um sorriso no rosto e mostrando para as pessoas que o Senhor está ao nosso lado, que a gente é forte, que nós conseguimos. Mas essa não é a verdade, né, queridos? Nós somos seres limitados. Então, dia nós ganhamos, nós estamos melhor lidando com aquele sofrimento melhor. Outros dias a gente está para baixo mesmo. Nós estamos mais melancólicos, nós estamos mais negativos. Faz parte dessa mudança, dessa dinâmica da vida do ser humano. E Deus sabe disso. E Deus não nos condena por ser assim. O Senhor, ele não espera que o seu filho seja um poço de força e poder que passa pelo sofrimento, né, de uma forma assim, com a cabeça erguida, sem derramar uma lágrima e sempre triunfante. Não, de maneira nenhuma, querido. Isso parece mais um enredo de um filme, né? A história da vida real não é assim. Nós lemos na palavra de Deus, e todos os grandes homens e grandes mulheres, né, que estão aqui como exemplo para nós, que trouxeram, inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra direto do coração de Deus para nós, que eles passaram por momentos onde também eles sofreram essas limitações que o mundo impõe sobre a sua vida, e nós precisamos aprender a lidar com isso do ponto de vista de Deus, e não simplesmente do ponto de vista humano, querido, do ponto de vista onde nós fomos de repente ensinados que a gente não pode ser fraco nunca. Não é também assim. É claro que a gente não pode viver prostrado simplesmente, né, sem se levantar, mas a gente passa por esses momentos, e Jó passou também, e ele nos deixa também um ensinamento aqui através do que ele fez, né, para que a gente possa refletir como isso chegou a Deus, como Deus trouxe essa verdade ao coração dele, tratou essas questões dentro do coração dele, e nós podemos aprender mais um pouquinho em como lidar com a nossa dor. Quero convidar você para nós lermos em Jó, no capítulo número 3, e do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito aqui que é o primeiro diálogo, né, que ele vai ter, e ele começa falando, e ele faz uma queixa diante de Deus do porquê ele nasceu. Finalmente, está lá, versículo 1. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia
em que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Queridos, e assim por diante, Jó ele continua falando um pouquinho sobre essa questão do seu nascimento e como ele se sentia um homem amaldiçoado, como ele se sentia um homem pesaroso em relação ao fato de ele ter vindo à existência, queridos. Qualquer pessoa que de repente olhasse, de uma forma superficial para aquilo que Jó falou, a gente poderia falar, esse Jó está reclamando, esse Jó está falando contra Deus, porque quem trouxe ele à existência foi Deus, e agora ele está reclamando, ele está fazendo isso. Mas a verdade, queridos, é que o Senhor ele não olha a nossa vida de maneira simplesmente superficial. Nós temos um Pai, um Deus que é um Pai, e um Pai paciente, misericordioso, benigno, que está com os seus olhos sobre nós e está ao nosso lado em todos os momentos. E assim como qualquer pai, querido, que olha para o seu filho que está passando por algum tipo de desespero, porque está com a sua cabeça cheia, que está falando no impulso, ele não condena o seu filho por isso, ele não joga fora o seu filho por isso, ele não faz cobranças desastrosas por isso. O Senhor também não faz nenhum tipo de cobrança nesse sentido com Jó. Ele simplesmente se senta diante de Jó e ouve todas as suas reclamações, querido. Porque o sofrimento, ele tem essa característica, ele molda a nossa visão. Quando nós estamos passando por um momento de dor, ele tem um grande foco de atração da nossa atenção. E aí a gente coloca a dor e o sofrimento para olhar todas as coisas, como se ele fosse realmente a parte que a gente vai observar todas as coisas. A partir dele a gente vai observar todas as coisas. E quando eu começo a olhar todas as coisas a partir do meu sofrimento, da minha dor, é claro que eu vou encontrar um pensamento negativo, uma emoção negativa, uma percepção negativa, uma sensibilidade, um sentimento negativo. Então eu vou sempre ver as coisas meio cinzas, as coisas são pesadas demais, o que as pessoas falam já chega meio estranho ao meu coração. Por quê? Porque eu estou sofrendo, querido, eu estou olhando a vida sobre o prisma, a partir do prisma, a partir daquele sofrimento. E aquele sofrimento, então, ele vai moldando os meus pensamentos de maneira negativa. O nosso Deus, querido, ele compreende isso, e ele não espera que você fique retendo essas coisas diante dele. Então, uma das melhores coisas que nós podemos fazer, querido, neste momento, é nós encontrarmos um local apenas para a gente e para Deus, para que diante do nosso Deus nós possamos derramar todas as nossas queixas. Deus, ele não quer olhar apenas e ouvir apenas aquilo que você tem de gratidão para falar a ele, aquilo de adoração, de louvor que você tem para falar a ele. Não quer olhar só os seus pedidos também. Ele quer que você fale para ele como a vida é, como que você está sentindo essa vida nesse momento. Você não precisa ter uma formalidade, você não precisa de nenhum momento segurar alguma coisa dentro do seu coração. Você pode despejar toda a sua ira, toda a sua raiva, todas as contradições desse momento, tudo que pesa no seu coração diante do Senhor. Você pode fazer isso. Deus é um Pai, queridos, e o Pai, ele quer ouvir o seu filho, as queixas do seu filho, porque existe uma diferença muito grande em a gente apenas estar reclamando, e também existe uma diferença muito grande em a gente, querido, estar colocando para fora, esvaziando o nosso coração de todo aquele lixo negativo que o sofrimento nos faz colocar, aprisionar dentro de nós. Então eu estou sofrendo, inevitavelmente o meu foco é arrastado, eu tenho que lutar para o meu foco sempre estar saindo. A gente falou um pouquinho sobre isso já, mas o nosso foco ele é arrastado para este momento de sofrimento. Quando ele é arrastado, eu olho pelo prisma do sofrimento e tudo está ruim na minha vida. Então isso vai me enchendo, vai me enchendo, vai me enchendo. Uma pessoa que acha que tem que ser forte o tempo todo, ela vai guardar tudo isso dentro dela e vai causar uma explosão. Isso vai dar um problemão no seu emocional, isso vai afastá-la de Deus com muita força, isso vai fazer uma coisa grave dentro dela. Outros, por um outro lado,
deixam que o seu coração seja, a sua mente, a sua alma seja tomada por aqueles sentimentos e pensamentos negativos, e então começam a reclamar da vida, e reclamam para um, reclamam para outro, dá uma resposta mal-humorada para um, fica bravo com uma coisa, com uma situação, tudo não dá certo. Então você percebe aquele sentimento sendo colocado para fora, mas diante de pessoas que não podem nos ajudar. Agora, queridos, tem alguém que pode, e tem o local certo para nós fazermos esse expurgo, né? Colocar tudo para fora, essas impurezas, essas coisas que estão dentro do nosso coração. Verdadeiramente, conversar com Deus sobre a nossa experiência, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivendo, a nossa visão sobre aquilo e tudo o que está dentro do nosso coração. Então, todas as nossas dúvidas, nossas perguntas, tudo aquilo que a gente está achando errado, todas as coisas, as nossas dores, o sofrimento, tudo nós podemos colocar diante do Senhor. O Senhor, Ele espera viver um filho, querido, viver um relacionamento com o filho de maneira completa, de maneira profunda. Ele quer se relacionar com quem você é mesmo. E você não é só vitória, né, querido? Assim como eu também não sou só vitória. A gente também não é só derrota, mas a gente não é só vitória o tempo todo. Então Deus, Ele não tem problema em você achar o lugar, achar o momento, se desligar de todas as coisas à sua volta e você realmente colocar, expurgar, colocar tudo para fora, o que o seu coração está sentindo. Não importa as palavras que você vai usar, não importa, queridos, o grau que você vai usar. Você vê, Jó, esse grande homem, ele amaldiçoa o seu dia, o dia do seu nascimento. Olha que coisa difícil, né? Que coisa complicada, mas se você olhar pelo ângulo certo, você vai ver que esse homem estava sofrendo demais, o sofrimento o levou a isso. Então não tem cobrança de Deus, não tem culpa, não tem Deus pesando a mão, não tem nada disso. Deus quer ouvir você, como você está neste momento. Seja o mais transparente com Deus. Você vai perceber que não vai vir culpa sobre você, talvez culpa da religião ou culpa de outra pessoa, mas de Deus jamais. Pelo contrário, você vai sentir que expurgando todos esses fantasmas, esses destruidores do seu coração, você vai ter a oportunidade de ter um coração limpo diante dele. E você pode ver a partir do capítulo 37, 38, quando Deus começa a falar com Jó, eu li tudo lá, queridos. Não existe nenhum momento que Deus faz algum tipo de cobrança. Jó, lá no capítulo 3, Jó, quando o sofrimento estava sobre você, você amaldiçoou o seu dia. Não, porque Deus é um pai paciente. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrimento, e Ele sabe como isso causa um transtorno dentro de nós. Viver com esse transtorno, não. Achar que é forte o suficiente, não. Também ficar falando para as pessoas erradas, reclamando, não, queridos. A melhor coisa é você despejar toda a sua ira com este momento, todo a sua angústia, a sua tristeza, tudo que você está pensando, expurgar, vai colocando para fora, grite, fale com Deus, olha, tenha o seu momento com Deus, querido, e você vai perceber que em vez de cobrança, você vai receber, na verdade, ajuda. Você vai receber justamente graça, você vai receber ânimo do Espírito Santo, consolo do Espírito Santo, para você passar por este momento. Eu conheci uma pessoa que eu amo muito, que ela falou que no momento de crise, ela se jogou no chão, ela se jogava no chão e gritava com Deus, e ela nunca foi cobrada por isso, pelo contrário, ela levantou de lá com o coração em paz, ela levantou daquele momento tão difícil com Deus, com o seu coração que é cheio do consolo, da graça de Deus sobre a sua vida. Então a minha sugestão, e a sugestão de Jó para você, para nós aprendemos com ele, é: coloque para fora, ache o seu momento, ache o momento com Deus e se coloque diante dele e coloque para fora, expurgue tudo que você quer falar, fale. E Deus, Ele vai, queridos, entender o momento que você está passando e Ele vai te ajudar, em vez de cobrar como um pai paciente faz com o seu filho. Deus abençoe a sua vida e a sua família.